O atentado contra Donald Trump não é igual ao caso de Bolsonaro em Juiz de Fora naquele fatídico ano de 2018. Nem nada, praticamente. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu, ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais esse espaço de luta contra o fascismo brasileiro. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Comacel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos ao meio-dia 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Domingo, 14 de julho, são agora 8 horas da manhã, mais ou menos, e na véspera, 13 de julho, o candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, que já foi presidente dos Estados Unidos, sim, é o nome da extrema-direita lá daquele país, estava fazendo um comício na Pensilvânia, quando o comício foi interrompido após se ouvir tiros, disparos, enfim, um disparo teria atingido Donald Trump na orelha, e aí esse caso repercute no mundo inteiro, evidentemente, e no Brasil começa a comparação, ou começam as comparações com o caso ocorrido em Juiz de Fora no ano 2018, o atentado contra Jair Bolsonaro, ao qual muitos atribuem a vitória eleitoral de 2018 de Bolsonaro àquele episódio. Eu já falei isso aqui, enfim, não foi só aquilo. Aquilo é evidente que ajudou, mas atribuir somente aquilo é um reducionismo de todo o processo político, histórico daquele período. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Em 6 de setembro de 2018, foi o dia, melhor dizendo, do episódio em Juiz de Fora, restava somente um mês para o primeiro turno daquelas eleições. Restava somente um mês. E aquilo rendeu semanas e semanas de noticiário pró-Jair Bolsonaro. O próprio primeiro turno das eleições presidenciais de 2018 foi realizado tendo aquele episódio ainda permeando, tomando conta do noticiário brasileiro. Noticiário local, noticiário nacional, enfim, noticiário político brasileiro. Só se falava naquilo. Nos Estados Unidos, ainda faltam 4 meses para a eleição. E é difícil que esse tema fique central, em voga, só se fale disso até lá. Na verdade, é praticamente impossível que isso se torne assim, que seja assim, diferente do episódio de 2018, pela proximidade com o pleito eleitoral. Em 2018, Bolsonaro foi internado, fez cirurgias, ficou sem fazer campanha por estar debilitado. Depois começou a aparecer somente dessa forma, cadeira de roda, coberto, com curativo, com bolsa de sei lá o que, com soro, não sei o que, com abatido, cara doente, enfim. Ou seja, ele só parecia assim, como tivesse em recuperação, lutando contra a morte, né? Ou num pós-quase morte, num quase pós-morte, enfim. E o Bolsonaro usou aquele episódio como argumento, como desculpa para não ir aos debates eleitorais. E isso acabou fazendo com que ele fosse poupado de ataques dos adversários. Então, é assim mesmo. Né? Você tenta desconstruir o seu adversário também. E aí, pela ausência e pelo fato que estava ali, Bolsonaro deixou de ser desconstruído. Né? O Trump saiu lá do palanque andando. Saiu bem de saúde, saiu muito bom. Ainda montou-se lá uma foto que é excelente para a campanha dele, de propaganda, com punho em rista, etc., com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo e tal, não sei o que, enfim. Então a gente já temos aí mais uma situação que diferencia os casos. Né? Em 2018, Bolsonaro era um candidato em ascensão, mas pouco conhecido do grande eleitorado, na maior parte do eleitorado nacional. Ele era pouco conhecido ainda, mas ele era um candidato sim em ascensão.
E o episódio de Juiz de Fora deixou Bolsonaro ultra conhecido, super conhecido, do dia para a noite. Não adianta você achar, porque muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa que acompanha mais a política, de você achar que pelo fato de você saber das coisas da política, os pormenores da política, quem são os nomes, quem são os candidatos, quem são os políticos da vez, o que é que estão defendendo, o que é que deixaram de falar, apesar disso, o restante do mundo, o eleitor médio que está aí, enfim, ele não faz o mesmo que você, ele não tem o mesmo conhecimento que você, ele não tem a mesma interpretação dos fatos que você. Então, não adianta você achar isso, Bolsonaro era muito conhecido. Bolsonaro não era um candidato conhecido até aquele momento, mas ficou do dia para a noite, há poucas semanas da eleição, e ficou conhecido como um candidato que sofreu um atentado, um candidato que defendia a família, a pátria, Deus, essa lorota toda fascistoide, diga-se de passagem, e ele passou a ser conhecido do dia para a noite. O Donald Trump já é conhecido dos eleitores estadunidenses. Ele já foi presidente dos Estados Unidos, ele é o presidente que antecedeu o atual Joe Biden. E essa eleição desse ano 2024 é a terceira eleição que ele disputa. Numa eleição lá nos Estados Unidos, que apesar de ter registrados dezenas de candidatos, muitas vezes, algumas eleições até centenas, só 2 participam. Ou seja, a chamada polarização nos Estados Unidos, ela é a regra do ponto de vista quase oficial, que os candidatos podem ser registrados, mas sequer eles vão para as cédulas na maioria dos estados. Lá não tem uma justiça eleitoral unificada, então cada estado tem sua regra. Ou seja, somente o candidato republicano e o candidato do Partido Democrata é que podem ser votados em todos os estados daquele país. Então a eleição lá ela já é assim polarizada por si só. Então, o Donald Trump ele não vai ficar mais conhecido por conta do atentado na Pensilvânia. E por essa divisão eleitoral que a gente tem lá, tem, quase não tem margem para o Donald Trump crescer. Vai ganhar o voto de quem? Já tá dado, né? Assim, já está dado. Em 2018, enquanto em 2018 a corrida eleitoral àquela altura ainda estava meio difusa, confusa. Tinha pesquisa que trazia o Lula como alternativa. Aí faziam com Lula e com Haddad no lugar. Com o Haddad no lugar, em 6 de setembro, por exemplo, o Haddad estava lá atrás nas pesquisas. A segunda colocada era a Marina. E foi o Haddad que passou para o segundo turno. Só para a gente entender as diferenças do processo político e eleitoral dos Estados Unidos e do Brasil, como eles são diferentes. Os momentos históricos são diferentes, inclusive, das situações internas, enfim. Né? Parece, tem coisas parecidas, mas não são iguais. Nesse momento, né, lá nos Estados Unidos, não só tem 2 candidatos, como já falei, enfim, e a eleição sempre é muito dividida, sempre o 50-50, né, sempre o meio a meio aqui, ali, enfim, e não é eleição direta, é eleição por colégio eleitoral, ainda tem essa questão, o cara tem que ter voto no estado, para os delegados daquele estado ir lá referendar o voto dos eleitores daquele, enfim. Mas, para além disso, o Donald Trump, além de já ser conhecido, já está na sua terceira eleição, etc., e faltar muito tempo assim, para a disputa, o Donald Trump, nesse momento, as últimas pesquisas que saíram aí de intenção de voto lá nos Estados Unidos, o Trump está na frente das pesquisas. Ou seja, ele não precisaria fazer aquilo para ganhar votos. E é isso que eu estou querendo dizer. Veja, aqui fala-se muito que o episódio de Fora foi montado, etc. Enfim, tem muita coisa estranha ali também. Né? Eu até acho também que teve fuleiragem ali. Mas o Trump não precisa. Bolsonaro em 2018, a circunstância de 2018 ajudava Bolsonaro. Fazia sentido assim, por isso. Porque ele precisava chegar. Não estava descolando demais assim. E se por um acaso ocorresse de deixar o Lula concorrer àquela altura ali, as pesquisas davam o Lula muito na frente do Bolsonaro. Sem o Lula, o Bolsonaro em primeiro, mas não estava distante também dos demais, né? A filhinha dos demais vinha colada nele ali. E muito longe dos 50%, né? E Bolsonaro venceu o primeiro turno das eleições de 2018 com 46% dos votos. Então, isso é um detalhe importante. O Donald Trump está na frente nas pesquisas lá dos Estados Unidos. Um outro detalhe
é que a figura apontada como o atirador, que morreu lá na hora, né? O Serviço Secreto dos Estados Unidos abateu lá o cara, enfim. Ele se identificou que ele é registrado como um membro do Partido Republicano na Pensilvânia. Isso não faz sentido, né? E essa informação só deixa as coisas mais confusas. Os Estados Unidos é um país cujo povo tem sérios problemas de convívio em sociedade, essa coisa de arma, toda essa coisa aí. Enfim, a gente sempre está vendo atentados em escolas, esse tipo de fato ocorrendo lá nos Estados Unidos, né? O adversário do Donald Trump nesse momento, que é outra diferença, é o Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos e condenou o ataque contra Donald Trump imediatamente. Além do que, o FBI, que é o equivalente à nossa Polícia Federal, abriu investigação sobre o caso. Então vai apurar o caso. Né? Não vai dar por encerrado ali para estar apurando o caso. A figura apontada como atirador foi morta. Tem vídeos de reportagem de TVs locais lá, um cara dizendo que disse ao serviço secreto, ó, ele tá ali com rifle, tem um sujeito ali com rifle e tal, e deixaram para lá, enfim. Então, tudo isso vai ser apurado, investigado ainda. Além do que, o tempo que esse atentado contra o Donald Trump estiver no noticiário, as manchetes sobre a idade do Joe Biden acabam perdendo um pouco o foco. E isso pode acabar sendo bom para o nome democrata. Inclusive, até dar um respiro para o Partido Democrata continuar na discussão se troca ou não a candidatura, que esse é outro elemento que não justificaria o Donald Trump fingir que simular o atentado. Ele estava na frente das pesquisas e o partido do seu adversário fragilizado, o seu partido confuso, o Partido Democrata confuso sobre a candidatura. Né? Então, assim, não faz sentido, não. Está na frente, o Joe Biden está na frente, vai ganhar de novo, fácil. É o fácil para o padrão deles, né, da divisão. Vai ganhar fácil, etc. Então, preciso criar alguma coisa aqui. Não era o caso, não era o caso, né? Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas de comparar, cravar que foi falso, cravar que foi verdadeiro, enfim. A gente precisa esperar as coisas, né? Não dá para cravar nada. É isso que eu estou querendo dizer. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é isso. Não dá para cravar nada sobre o ocorrido na Pensilvânia. Nem o impacto eleitoral que vai ter, nem se foi armado ou não, e muito menos tratar esse episódio lá nos Estados Unidos, como igual ao ocorrido em 2018 no Brasil. A gente não dá para fazer isso. Isso é besteira, isso é simplismo, simplificação barata da discussão. A gente precisa entender que outra coisa que a gente precisa entender, eu já disse aqui em outros vídeos, enfim, a gente precisa entender que muitas questões que valem para outros países, especialmente os Estados Unidos, não valem para o Brasil, especialmente em questões políticas. Né? Tem questões que lá tem muito peso, aqui tem pouco peso. Por exemplo, o debate eleitoral na televisão. Lá, aparentemente, tem muito mais peso do que aqui. Tanto é que Fernando Henrique Cardoso, em 94, só foi o primeiro debate na Bandeirantes, depois não foi nenhum. Na sua reeleição, em 98, não foi nenhum. O Lula foi aos debates em 2002, mas na sua reeleição, em 2006, só foi aos debates de segundo turno. A Dilma Rousseff foi a todos os debates em 2010 e 2014. Bolsonaro foi a 2 debates em 2018, ocorreu o episódio de Juiz de Fora e deixou de ir a debates, não foi nem os debates de segundo turno, não foi a debate nenhum. Já em 2022, o Bolsonaro foi a todos os debates. Olha como mudou a diferença. Mudou. Porque depende do momento político, depende da conjuntura. Tem uma Datafolha, enfim, que somente 2% dos eleitores mudaram de voto, pensaram em mudar de voto por conta do debate em 2022. Isso não é nada. Né? É 2 para um lado, não quer dizer que é 2 só para um lado, né? Pode ser um para cada lado, então zerou o game, enfim, não tem nada a ver. Sistema e culturas políticas nos Estados Unidos são diferentes dos nossos aqui no Brasil, é tudo diferente. Inclusive em relação a ataques a candidatos a presidente ou a presidentes daquele país. Por exemplo, tem 3 muito conhecidos, né? Contra o Abraham Lincoln, contra o John Kennedy e contra o Ronald Reagan, foi presidente dos Estados Unidos na década de 1980. No Brasil a gente não tem isso.
No Brasil, a gente tem outras questões que acabam envolvendo presidentes, assim, que são muito diferentes. Por exemplo, a gente já teve casos no Brasil de atentado falso. Eu represento em política, né, no geral. Caso de atentado à bomba falso, que foi o caso do Rio Centro. A gente já teve foto de médicos com o presidente eleito para passar a versão de que ele estava bem de saúde e poderia tomar posse, Tancredo Neves. Já tivemos casos de renúncias por forças ocultas, quando na verdade a figura que esperava ser levado de volta à presidência da República nos braços do povo para governar sem dialogar com ninguém, com partidos, com etc. Enfim, se livrar um pouco, achava, né, que se livraria um pouco de pressão de militares, etc. Jânio Quadros. E em alguns anos poderemos ter de forma oficial, assim, provada, etc., comprovadamente, um caso de atentado falso em Minas Gerais. Poderemos ter em alguns anos. Então vamos parar de pasteurizar a nossa história e nossa cultura política com a dos Estados Unidos, como muitas vezes a mídia faz, e a gente acaba comprando essa besteira e reproduzindo acriticamente, sem refletir, sem pensar, né? E essencialmente vamos aprender a esperar os acontecimentos para dizer se aquilo morreu, se aquilo ganhou força, se aquilo, etc., por conta de um fato isolado, o desdobramento dos fatos, os fatos do fato principal também interferem muito nisso, o tempo interfere muito nisso, o fôlego, que o impacto de percepção de determinado fato tem sobre aquilo, isso também interfere muito. Ninguém precisa cravar desdobramento das coisas, nem ter opiniões fechadas sobre nada de maneira imediata. Aconteceu tudo fechado aqui, a explicação de cabo a rabo, ninguém precisa disso. A única coisa que dá para dizer, a única coisa que dá para dizer sobre o caso do Donald Trump na Pensilvânia, ocorrido em 13 de julho, é que ele só se parece com o de 2018 em Minas Gerais, em Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora, que envolveu Jair Bolsonaro. Só parece. Todo o resto, especialmente em termos políticos, não tem nada a ver.